Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, um grande abraço a você, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falarmos de contabilidade social e ambiental. Hoje falando um pouco a respeito da responsabilidade social no Brasil, como ela se desenvolveu ao longo deste período, né? Lembrando que a contabilidade social e ambiental, ela tem a função de levar informação para a entidade a respeito dos eventos que ocorrem dentro da empresa com relação ao aspecto da responsabilidade social. Evidentemente que isto amplia, né, busca esta questão do tripé aí, dos três aspectos, tanto no aspecto ecológico, que envolve o planeta, que envolve o meio ambiente ecológico, o aspecto social, que envolve a questão do meio ambiente aonde a empresa está inserida e também, evidentemente, o aspecto econômico. Então, este é o objetivo da nossa teleaula, falar a respeito de como a mesma se desenvolveu no Brasil ao longo das décadas. Lembrando que ela iniciou-se já no final do século XIX, né? Mas no século XXI, mais apropriadamente por volta da década de 60, aí, com o advento da industrialização, da globalização, ela então começou a se ampliar e hoje, por volta do ano de 2015, 2018, que nós estamos vivendo, ela está aí a pleno vapor, levando estas informações a respeito destes eventos que ocorrem dentro da empresa. Eu sou o professor Alcides, estou com você falando a respeito desta disciplina, né? E junto ao longo deste semestre, esta é a nossa segunda teleaula, vamos estar explanando assuntos relacionados a este contexto de meio ambiente, responsabilidade social, que envolve meio ambiente, pessoas e também, evidentemente, a economia. Com isso, então, eu faço a você o nosso convite para irmos ao primeiro slide, aonde daremos continuidade a esta questão da apresentação da disciplina. Ela tem como objetivo levar a você aí a questão do desenvolvimento desta responsabilidade social no nosso país e também demonstrar questões relacionadas ao que é responsabilidade social e o que é filantropia, né? Qual é a diferença entre um assunto e outro com relação a esta situação aí da contabilidade social e ambiental. Também dentro do contexto do resumo da nossa teleaula, vamos falar a respeito desta responsabilidade social que tem se desenvolvido no nosso país, no Brasil, de forma natural, onde as empresas têm buscado por meio de gestão planejada, ações que visam, de forma ética e profissional, uma imagem favorável no meio ambiente do negócio. A palavra-chave, responsabilidade social e desenvolvimento. Então, quando a gente fala, nós tratamos deste assunto com relação ao aspecto empresarial, que tem buscado este tripé da responsabilidade social, esse tripé da responsabilidade, onde envolve o meio ambiente ecológico, onde envolve o meio ambiente do negócio e também, evidentemente, a questão da sustentabilidade no aspecto econômico. Porque uma empresa, ela não pode ser sustentável se ela também não for economicamente capaz de se sustentar, né? Para investir nas outras áreas relacionadas ao meio ambiente do negócio, onde nós estamos falando no aspecto externo da empresa, e o meio ambiente ecológico, onde nós estamos falando em todo este contexto de empresa. Então, todas as vezes que eu falo a você a respeito da responsabilidade social empresarial,
no aspecto externo, onde ela busca ser um diferencial no meio ambiente onde ela está inserida, eu estou falando a você que qual é a influência desta empresa na sociedade externa. Evidentemente que quando a empresa tem um empregado registrado e ela paga este empregado o seu salário no final do mês, este empregado vai gastar este dinheiro dele na oficina mecânica, no açougue, no mercado, e este dinheiro também vai gerar outra movimentação em outras empresas que estão ali na mesma localidade. Então, desta forma, o que nós entendemos? Que a empresa está fazendo, digamos, uma grande empresa aí está fazendo a diferença no meio ambiente aonde ela está inserida. Ela beneficia diretamente o seu colaborador, mas indiretamente ela está beneficiando outras pessoas, né, que faz parte desta corrente de negócio. Para isto, evidentemente que ela tem que ser uma empresa sustentável economicamente. Então, qual é a diferença entre sustentabilidade e filantropia? Ao longo desta nossa teleaula, nós vamos também buscar diferenciar estes dois assuntos, né? Como se desenvolveu a responsabilidade social no Brasil e também como se desenvolveu esta questão de diferenciar a responsabilidade social e a filantropia. Quando falamos em contabilidade, é porque a contabilidade ela tem esta função de gerenciar, de evidenciar valores, para que as empresas que têm este objetivo busquem melhorar através de índices contábeis, né, através de valores que são apresentados nas demonstrações, para que ela possa, então, se tornar cada vez mais sustentável. Como nós vamos ver, na nossa primeira teleaula, ela trata a respeito de tripé da sustentabilidade, os 3 aspectos do investimento. Nesta, então, estamos dando sequência e falando a respeito dessa evolução desta sustentabilidade. Então, vamos lá no próximo slide. Olha só. Todas as vezes que nós falamos a respeito de responsabilidade, não há como não pensarmos no quesito filantropia. Porém, a responsabilidade social, ela é muito mais ampla do que simplesmente o conceito de filantropia. A responsabilidade social, ela envolve o tripé da sustentabilidade, né? Este tripé envolve economia, envolve o meio ambiente e envolve também o social. Não há como não pensar neste quesito, nesta condição aqui, aonde tem todo este envolvimento, toda esta situação. A responsabilidade social, ela é muito mais profundo do que simplesmente a filantropia. Por quê? Porque a filantropia, ela não tem como função alterar, né? Ela não tem como objetivo alterar o meio ambiente aonde a empresa está envolvida, onde ela está inserida. Normalmente, quando nós falamos em filantropias, nós falamos em ações. Ações que não alteram, né? Ações sem planejamento, ou seja, ações que não irá trazer nenhum tipo de alteração na situação da sociedade onde a empresa está inserida. Então, se nós pegarmos um exemplo aqui muito prático a respeito deste assunto, quando uma entidade investe, ou seja, ela tem um determinado valor para investir em uma ação social,
para a comunidade local. Então vamos pensar que ela seja uma indústria de doce, tá? E ela tem lá dentro da sua contabilidade, não estou fugindo da contabilidade, tá? Mas ela tem um determinado valor para distribuir um determinado número de doce no final do ano. Vamos pensar aí na época do Natal. Isto é uma responsabilidade, uma ação de responsabilidade social? Não, isto não é uma ação de responsabilidade social. Por quê? Porque ela não vai trazer nenhum tipo de alteração na situação daquela sociedade ali. A única coisa que ela está praticando aqui neste caso é uma filantropia, né? Porque é um benefício, é uma caridade que ela está fazendo, mas não está gerando nenhum tipo de benefício para a sociedade no quesito de alterar, né, as condições de vida daquela sociedade. Quando nós falamos em responsabilidade social, nós temos que falar em ações planejadas. Então, quando nós falamos em responsabilidade, pensamos no aspecto da economia. A economia, evidentemente, que ela envolve o quê? O financeiro, o lucro que a empresa busca. A racionalidade de uma empresa é lucro. Logo, o primeiro aspecto da responsabilidade para ela ser uma empresa sustentável é ela ter lucro, né? E a economia que tem que contar com esta ação que envolve este aspecto. O social, ele pode ser interno, aonde nós vamos estar tratando do quesito dos investimentos empresarial, administrativo, da gestão, na questão dos seus colaboradores, né? E também, evidentemente, aqueles que estão diretamente ligados a estes colaboradores, também no aspecto externo, porque aí envolve aquela questão que já falei no início da nossa aula, da questão do meio ambiente, do negócio aonde ela está. É o externo. Tudo isto envolve pessoas, né? Então, este é o aspecto social deste tripé da responsabilidade. E daí vem a questão do meio ambiente. Este meio ambiente, ele vai envolver o meio ambiente do negócio, que está envolvido com as ações que a empresa tem para o aspecto externo das suas paredes, né, da sua gestão, é o meio ambiente do negócio, bem como o meio ambiente ecológico que envolve toda esta questão aí de planeta, né? Então é por isso que todas as vezes que você ouve falar em questão relacionada à responsabilidade social, então você vai ouvir falar neste tripé aonde uma empresa tem que investir as suas ações planejadas. Diferente de filantropia, porque vai mudar a condição de vida da sociedade neste local. Seguindo adiante no nosso próximo slide, responsabilidade social. Quando falamos ou pensamos em responsabilidade social, é inevitável, né, pensarmos em 3 pontos crucial: pobreza, caridade e bondade. E aqui nós temos uma foto bastante divulgada aí na internet, onde você está vendo uma situação de calamidade, de pobreza, né, de bastante pobreza em uma determinada região do planeta. E aí a gente sempre pensa neste quesito, né? Mas, na verdade, quando se pensa em responsabilidade social, ela é muito mais ampla do que simplesmente este investimento no quesito da caridade, da pobreza. É lógico que está tudo intrinsecamente ligado, né? Então agora tem um vídeo para que você dê continuidade à nossa aula, esteja assistindo e logo em seguida voltaremos.
Olá, estamos de volta. Como você viu aí, este vídeo traz alguns detalhes, né, relacionados à qualidade de vida, e você viu que tem um ranking ali onde é apresentado o melhor IDH do mundo, né? Para isto, evidentemente, que tudo tem que haver mudança e quebra de paradigma. Essa nossa disciplina ela é bastante interessante porque, além dela ser relacionado à contabilidade, evidentemente, nós vamos falar um pouco a respeito desta contabilidade relacionada ao meio ambiente, como ativos ambientais, passivos ambientais, receitas, despesas, custos ambientais, mas ela também traz para nós uma questão de ética, de foro íntimo, aonde cada um de nós temos aí a condição de buscarmos uma quebra de paradigma e influenciar em toda esta mudança cultural da sociedade. Como você viu, este vídeo ele é bastante amplo, mostra bastante situação em que é corriqueira no nosso dia a dia. Para seguirmos adiante, agora temos aí um momento de reflexão, aonde vai ser simplesmente para que você esteja pensando a respeito deste assunto, né? Qual é a diferença entre a responsabilidade social e a caridade? Então, é um assunto que nós já tratamos aqui no início e como nós estamos vendo, existe esta diferença da qual eu já coloquei aqui a você, né? Que a diferença entre a responsabilidade social é que esta tem que ser praticada por meio de ações planejadas que irá trazer transformação no meio ambiente aonde a empresa está inserida. Nós estamos falando, evidentemente, de empresa, pessoa jurídica, mas esta responsabilidade social, ela pode partir de cada um de nós, pessoas físicas, né? Mas vai trazer esta alteração, ela vai transformar o investimento na educação, por exemplo, uma empresa que mantém 50% da bolsa de estudo dos filhos dos seus colaboradores, dos dependentes dos seus colaboradores, ela está praticando responsabilidade social. Já uma empresa que doa um determinado valor para uma determinada classe da sociedade, ela não vai transformar de vez a vida desta sociedade. Então, a diferença da filantropia e da responsabilidade social está aí. Ainda que a filantropia, ela acaba por ser o primeiro estágio, né, da responsabilidade social. Outro detalhe, que quando eu falo da filantropia, eu estou falando de ações filantrópicas e não de entidades filantrópicas, tá? Evidentemente que entidades filantrópicas praticam a responsabilidade social e ela faz isto com êxito. Vamos pensar numa creche, que ela é uma entidade filantrópica, ou seja, ela tem reconhecimento de entidade sem fins lucrativos, mas ela está alterando ali a vida da sociedade. Então, a entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, ela tem sim uma responsabilidade social praticada nas suas ações. Aqui eu estou falando de filantropia em ação pontual, né, praticada por uma empresa ou outra. Então, a diferença é esta aí. Para seguirmos adiante aqui, vamos dar continuidade no próximo slide, de quem é, de fato, a responsabilidade social. Sob esse prisma, o Brasil, como nós sabemos, ele adotou o sistema de república. Nós somos uma república federativa, onde nós temos a União e aí nós temos, então, as federações, né, os estados, hoje 26 federações, que representam, então o Brasil ele tem essa república federativa, que representa o regime político de igualdade e forma, né, entre as pessoas, qual foi adotada em 1889, em 15 de novembro de 1989, então nós temos aí a proclamação
da República, né? E há o regulamento através da Constituição Federal de 24/2/1891, porém, seguindo adiante, nós temos hoje em vigência a nossa Constituição Federal de 1988, já com algumas emendas, né? Mas ela está aí em vigor, é a lei máxima do nosso país. Então, em síntese, o presidente da República, os governadores do estado, né, neste caso, aí nós estamos falando dos entes da federação, e os prefeitos que são os municipais. Então, estas são as esferas governamentais do nosso país, além do Distrito Federal, sem adentrar na seara do Legislativo, que é as assembleias legislativas formadas pelos deputados e senadores e também pelos vereadores. São representantes do povo que agem através de um mandato, né? O povo dá este mandato, ou seja, uma procuração outorgada pelo povo com prazo determinado. Isto você faz na época das eleições e mediante limites para o exercício das atribuições que a eles são conferidos, horas tirada da própria Constituição. Então, se você partir do princípio de que os nossos representantes legais são os nossos governantes, que estão lá porque nós demos a ele, conquanto eleitores, o poder, né, outorgamos por meio de uma procuração legal extraído da Constituição Federal, os limites para que ele nos represente, né, perante as ações. Então, se você parar para pensar, o primeiro interessado na responsabilidade social, ainda que com esta fala eu não esteja tirando que cada um de nós tenhamos a nossa responsabilidade, mas o primeiro que teria que praticar seria o governo, uma vez que ele arrecada do povo para retornar ao povo, né, por meio de ações de responsabilidade social, partindo aí de ações necessárias, como educação, saúde, segurança e outros mais que o governo teria que investir na sociedade. Então, de acordo com o nosso sistema de governo, seria ele o primeiro interessado na responsabilidade social. Seguindo agora adiante, cabe então ao presidente da República, representante da União Federal, e aos governos do Estado e Distrito Federal, bem como os prefeitos municipais, criar planos nacionais, regionais e municipais de desenvolvimento econômico e social, pois assim é o que determina a nossa Constituição Federal, de acordo com o nosso sistema de governo, né, que é uma república federativa. Então, eles têm que criar estes planos que venham trazer aí benefício para a sociedade de alguma forma. Neste nosso próximo quadro, temos aqui que neste primeiro ponto, pela disposição da Constituição, nós temos aí o seguinte: e pela modalidade de governo do Estado brasileiro, a responsabilidade social, em primeiro contexto, seria governamental. A ele compete criar projetos para erradicar a pobreza e promover a melhoria de vida da sociedade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, de acordo com o interesse, né, ou com o nosso sistema de governo, cabe a este criar meios que possa ou que possibilite trazer aí melhor benefício para a sociedade, por meio de projetos, planos,
seria o governo federal o maior responsável pela responsabilidade social. Ainda que, no nosso país, por ser, de fato, uma república federativa, é um sistema de governo desta forma, cabe a ele, então, fazer esta prática. Ainda que, você sabe, nós temos hoje no nosso país muitas práticas de responsabilidade social. Então, fica aí este entendimento. Porém, a sociedade também tem a sua participação. Já começa lá no momento em que ela está outorgando o poder para os nossos representantes nos representar da melhor forma possível. Eu não sei se você sabe, mas a palavra candidato, ela vem do latim e ela significa o iluminado. Então, você está aí outorgando ao seu iluminado para que ele possa, da melhor forma possível, servir de luz, né? Dentro deste contexto dos planos e ações da responsabilidade social. No nosso próximo slide, voltando lá agora, vamos ver o seguinte, que a responsabilidade social, dentro do contexto do plano de governo, ela começaria, evidentemente, pelo benefício individual. Este benefício individual, que cada um tem o direito, ele iria, por consequência, culminar no benefício coletivo. Então, melhor acesso aos bens e serviços para o cidadão, né, para o indivíduo. Quando eu falo melhor acesso aos bens e serviços, são ações que o governo teria que criar ou que cria para que este, então, possa ter este melhor acesso aos bens e serviços, como saúde e segurança. Saúde envolve uma série de fatores aí, né, que nós poderíamos elencar aqui. E segurança, evidentemente, seria todo aquele contexto até mesmo da tutela que a legislação teria que dar para cada indivíduo. Acesso básico, como acesso à moradia, que são ações governamentais, né, para que todos os brasileiros tenham acesso a esta moradia. Trabalho e educação, isto é muito importante também, porque se não tem trabalho, a educação ela acaba por ser prejudicada, ainda que esta educação fosse na totalidade fornecida pelo governo. Então, são ações que deveriam praticar de forma individual. Acesso ao transporte, né? Aos meios de transporte, transporte coletivo ou transporte particular, mas que fosse possibilitado por meios de ações que todos os cidadãos, conquanto indivíduo, tivessem a este acesso. Acesso ao lazer, porque precisa de lazer, né? Cada cidadão tem que ter também o seu bem-estar familiar, o seu bem-estar momentâneo, aonde ter acesso ao mínimo possível de momentos de lazer, né? Práticas de lazer. Então, isto são benefícios individuais que, através de ações de responsabilidade social do Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando tanto no contexto do federal, quanto o estadual, quanto o municipal, ou mesmo Distrito Federal, que vai culminar no benefício de cada um do cidadão conquanto indivíduo. Quando cada um deste cidadão conquanto indivíduo tem este acesso, evidentemente que isto culmina em benefício coletivo, né? Este benefício coletivo, ele parte do benefício que cada um individualmente possui. Aí vem o crescimento econômico do nosso país, né? Ou do contexto aonde está inserido. Aumento da produção,
crescimento econômico, por via de consequência, aumento de produção. Se você tem acesso ao trabalho, é porque tem um grande índice de emprego. Se tem um grande índice de emprego, por evidência, vai ter um crescimento econômico, aonde vai ter um melhor acesso à moradia, um melhor acesso ao transporte de cada indivíduo, que termina por benefício coletivo, né? Aumento do consumo, porque se aumenta a produção e você tem esses acessos individuais, também vai aumentar o consumo. Aumento do PIB por via de consequência. PIB, para quem não sabe, é o produto interno bruto de um país. Hoje no Brasil, nosso PIB deve girar em torno de 3 trilhões de reais, 3 trilhões e meio, por aí. Então, este é o nosso PIB. Por vias de consequência, países de PIB alto, evidentemente, têm diminuição da pobreza, baixo custo estadual de manutenção. Resultado final de tudo isso, qualidade de vida e sustentabilidade. Então, quando nós pensamos que o maior interessado no benefício da responsabilidade social seria o governo, nós estamos pensando corretamente. Por quê? Porque isto vai trazer benefício para a própria população, como nós estamos vendo aqui. É uma sustentabilidade. E quando nós falamos de empresa, professor? Quando nós falamos de empresa, acaba por ser da mesma forma. Empresa que respeita os direitos dos seus colaboradores, ela acaba por ter benefício, né? Um melhor benefício no contexto do seu produto final. Então, responsabilidade social é isto. Seguindo um pouco adiante no nosso próximo quadro, cultura histórica da filantropia. Historicamente, a filantropia e a assistência não fizeram parte da cultura empresarial brasileira, segundo o RICO 2001. Até o início do nosso processo de industrialização e mesmo a partir dele, as ações sociais empresariais foram heterogêneas, ou seja, elas eram pontuais, dependentes e tuteladas pelo Estado. Então, quando eu digo tuteladas pelo Estado, é o Estado quem controlava estas ações mais voltada para a questão de filantropia do que propriamente dito de responsabilidade social. E não existia ações sistemáticas, né? Simplesmente o que tinha aí eram as ações sistemáticas que eram voltadas aos pobres ou à caridade e que era medida pelo tamanho do próprio Estado. Estas ações têm muito mais a ver com filantropia e não com propriamente dito ações que alteraram ou que iria alterar a situação do país. A prática destas ações era uma forma das pessoas mais abastadas, né, dos ricos, ascenderem nos valores aristocráticos pela prática do bem, através de esmolas, é o que diz aqui Sposati, em 1988. O Estado brasileiro limitava-se a reconhecer as ações assistenciais praticadas pelas irmandades. Neste caso aí, quando nós falamos em irmandade, estamos falando muito em questão de irmandade de caridade. Vocês já leram, né, ou já ouviram falar nas Santa Casas de Misericórdia, como eram os hospitais conhecidos em anos anteriores, né? Então, normalmente é atribuído essas ações diferenciadas pelas igrejas. As igrejas, então, até então, no nosso país,
mais voltado para a religião católica, né, onde ela tinha como função levar estas ações de mais voltado para a filantropia e que era reconhecido pelo Estado. Então, não tinha esta prática de pensar no quesito da responsabilidade social mais voltado para as condições de governança, aonde a empresa toma por consciência que ela deixa de ser simplesmente uma instituição que interessa ao benefício dos seus gestores, investidores e dos seus fundadores. E sim, ela passa a ser enxergada como um organismo que faz parte, ou uma célula que faz parte de todo um organismo dentro de um contexto social. Então, esta quebra de paradigma, ela vem se desenvolvendo ao longo da história do nosso país. Então, tudo isto faz parte deste conceito da responsabilidade social. E a contabilidade, ela vem, logicamente, que tudo que envolve valores está voltado para a questão do controle patrimonial. Então, logo, é a contabilidade, a ciência que tem esta função. Professor, mas é uma contabilidade diferente? Não. A contabilidade social, ela e ambiental, ela é a mesma contabilidade. Porém, ela tem como função evidenciar aí as práticas dentro deste quesito da responsabilidade social. Hoje, muito em voga no nosso país as associações, as entidades sem fins lucrativos, estas praticam responsabilidade social. E a contabilidade está aí, né, auxiliando nos lançamentos contábeis, nas prestações de contas, seja ela de qual área for em que ela estiver atuando. Então, em nosso próximo quadro, dando a sequência aqui à nossa fala com relação a este aspecto da responsabilidade social e seu desenvolvimento, nós temos que as iniciativas do empresário voltadas à atenção à população desassistidas ficaram limitadas às ações pontuais heterogêneas, como temos visto. Não existia projetos ou programa com práticas planejadas e sistematizada, ou seja, a diferença aqui é que dentro deste conceito não tinha ações, né, que envolvia de fato alteração na situação da sociedade. As ações eram desenvolvidas como forma de praticar o bem, ligada a aspectos culturais, espirituais do proprietário da empresa. Então, quando eu falei aqui a questão mais voltada para as instituições religiosas, nós vimos ali que essas ações também eram praticadas de acordo com a consciência de cada empresário, muito mais voltado para o aspecto do benefício espiritual do que mesmo ações de forma planejada, como está escrito mesmo. Mais adiante, no próximo quadro, vamos ver que, com o passar do tempo, esta visão ela foi sendo mudada, às vezes de forma instrumentalizada ou por obrigatoriedade. Em especial, nas últimas 2 décadas, vem aumentando o interesse e, consequentemente, investimento do empresário brasileiro nas áreas social. Discutem-se temas sobre gerenciamento social, implementação de projetos sociais, comunitário e empresário ético e responsabilidade social. O que isto de fato significa? Significa o seguinte, nas últimas décadas, principalmente aí no ano de 2000, né, para cá, vamos pensar o seguinte: a responsabilidade social, este movimento de responsabilidade social, ele vem crescendo com o advento da globalização. E agora,
É claro, né, que nas últimas décadas vem surgindo um maior interesse nestes investimentos. Isto, às vezes, de forma instrumentalizada, ou seja, a empresa investe e depois, através de um marketing muito bem planejado em cima deste quesito, ela também venha se beneficiar. Evidentemente que se você, conquanto consumidor, e eu, conquanto consumidor, se nós tivermos que consumir um produto de uma empresa que nós sabemos que ela tem trabalho em regime de semi-escravidão, ou se nós temos uma outra empresa que fornece o mesmo produto, ou talvez até um pouco mais caro, ou de qualidade inferior, mas que ela não tem este trabalho de semi-escravidão, com quantos cidadãos bastante consciente, nós vamos evidentemente optar por esta que pratica melhor esta responsabilidade social. Então, por vias de consequência, a empresa acaba instrumentalizando, né, fazendo um marketing. Em outras situações, por obrigatoriedade. Existem obrigações legais que a empresa tem de cumprir pela própria legislação, ou através de tratados que os governos realizam em reuniões, né, em cúpulas de comércio, em cúpulas de indústria, de serviço, e que para ele colocar um determinado produto em um determinado país, ele acaba assumindo o compromisso de erradicar a pobreza em um determinado local ou de deixar de poluir, e aí ele passa por transferir estas obrigatoriedades às empresas, que hoje nós temos vários laudos, né? Como laudos de impacto ambiental, como nós temos laudos de empresa que não depreda a natureza, e aí por diante as obrigações legais que as empresas têm que cumprir. O que é importante nós entendermos é que isto tudo vem crescendo, principalmente nas últimas décadas. Seguindo adiante com o nosso comentário aqui, na compreensão dos institutos e fundações, associações empresariais que vêm buscando assumir a gestão socialmente responsável nos negócios, a responsabilidade social e empresarial é uma forma de conduzir as ações organizacionais pontuadas em valores éticos que vise integrar todos os protagonistas de sua relação. Então, quando nós falamos em protagonista da nossa relação, faz-se necessário entendermos que este protagonista desta relação, ele envolve todo este quesito, né, que comentamos aqui, como, por exemplo, questão relacionada ao meio ambiente do negócio, colaborador, que é o empregado internamente, fornecedor, que é aquele que fomenta a atividade empresarial externamente, gestores, acionistas, investidores e outros interessados, né? E aí, quando falamos em colaboradores, nós falamos, por exemplo, nas famílias dos colaboradores que irão ser beneficiados e quem desenvolve, né, ou quem fornece o bem de consumo do meio ambiente no local onde a empresa está inserida. Então, vai evidentemente envolver aí todos os protagonistas destas ações. No próximo quadro, nós vamos ter um vídeo, e este vídeo, então, fica aí para você, para que você possa estar assistindo, e logo em seguida daremos sequência à nossa teleaula.
Olá, muito bem, estamos de volta, né? Quando falamos de ações de responsabilidade social, este vídeo traz para nós algumas ações de mudanças, de quebra de paradigma, aonde leva aí para as sociedades menos desenvolvidas uma alteração, uma condição de vida alterada. Quando eu falo transformação na sociedade, vamos pensar na educação. Você quer algo que possa transformar mais uma sociedade do que a educação? Então, se uma empresa investe na educação dos dependentes, dos seus colaboradores, ela está, de certa forma, fazendo uma alteração na vida futura daquela sociedade ali, porque vai alterar com certeza. Então, quebra de paradigma, mudança cultural, envolve todos esses aspectos. Envolve aspectos empresarial, institucional, envolve aspecto pessoal de cada um de nós, né, termos esta consciência para que nós possamos ter um futuro melhor e pensarmos em que planeta nós vamos deixar para as gerações vindouras. Então, tudo isto faz parte desta responsabilidade social. Aqui, evidentemente, que conquanto nós estamos falando de uma ferramenta que é a contabilidade para controle patrimonial, nós voltamos os nossos falas, né, as nossas falas para empresa, para pessoa jurídica, mas nós não podemos de forma alguma deixar de salientar aqui que esta responsabilidade também parte de mim e de você. Sempre é importante nós termos esta consciência, né, dentro do aspecto do negócio da responsabilidade social. Indo agora para o nosso slide, nós vamos encontrar aqui uma reflexão muito interessante. De quem é a responsabilidade social? Do Estado ou da sociedade privada? Então fica aqui mais um momento de reflexão para que nós possamos então estarmos refletindo sobre este assunto. Já tenho salientado, né, que esta responsabilidade, conquanto ela nasça de um dever principal do Estado, e quando eu falo Estado, não estou falando simplesmente de governo federal, mas estou falando de governo estadual e governo municipal, então ela nasce deste dever. Mas cabe também à sociedade, conquanto um todo, né, ter esta, conquanto um todo e conquanto individualmente, ter esta visão desta responsabilidade social, desta mudança, né, desta quebra de paradigma, que começa onde? Começa talvez no lixo que você e eu jogamos na rua. Deixarmos a separação do lixo orgânico do lixo reciclado, a separação dos lixos tóxicos, né, como a bateria do celular, as pilhas de rádios, irmos jogar ela em lugares apropriados, o óleo de frituras que você tem na sua casa. Então, tudo isso faz parte deste quesito da responsabilidade social dentro de uma sociedade. Então, você veja que não é tão amplo com quanto às vezes nós achamos que seja. Ela é ampla, porém, ela pode também ser estreitada para cada um de nós. Seguindo adiante, dentro deste contexto ainda da responsabilidade social no Brasil, sabe-se ao certo que o início da história da responsabilidade social no Brasil, ela tem tido registro em ações sociais de empresário desde o século XIX, tá? Então, quando eu falo século XIX, nós voltamos lá para o ano de 1800. E aí ela vem se desenvolvendo. Se você falar assim, professor, mas 1800? Sim, se você pensar na Lei Áurea, por exemplo, da libertação dos escravos, ela já começa uma ação de responsabilidade social.
aonde está havendo uma quebra de paradigma. Mas daí ela vem caminhando, 1943, nós tivemos a nossa consolidação das leis do trabalho, que também é uma lei que trouxe muitas responsabilidades sociais, inclusive até o dia de hoje. Mas tornou-se corpo já no século XX, como eu falei em 1943. Mas em 1965 foi o grande marco deste tema de responsabilidade social. Foi nesta época, a partir de então, aí se você vê 1965, nós estávamos em pleno vapor na nossa industrialização, né, revolução industrial no Brasil, aonde começa então crescer este conceito de responsabilidade social. Como contexto, havia iminente desigualdade econômica e enorme atraso de certas áreas do país, decorrente de parte de não ter o setor empresarial tomado consciência plena de sua responsabilidade social. Então, diante deste cenário, surge-se a ADCE, Brasil, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Então, olha, você não pode de forma alguma deixar de desassociar aqui o aspecto espiritual, o aspecto religioso deste conceito, deste quesito de responsabilidade social. Então, vem publicar a Carta de Princípio de Dirigentes Cristãos de Empresa. Este documento, ele era bastante interessante porque ele trazia, Ele trazia aqui alguns pontos aonde ele dizia que ele chamava a responsabilidade desses empresários para que ele entendesse que além de você ter a atividade empresarial, esta não podia absorver todo o seu tempo e transformar-se em um fim em si mesma. Então, o dirigente de empresa, ele tinha uma obrigação de participar ativamente da responsabilidade cívica na política da comunidade. Então, isto é bastante interessante porque nós temos por cultura, às vezes, fugirmos de situações que confronte a nossa comodidade, né? Ou a nossa situação de conforto, como, por exemplo, participar ativamente da vida da comunidade, dos interesses da comunidade. Se você mora em um condomínio, muitas vezes nem sequer nas reuniões condominais você quer ir, ou eu também, né? Não estou aqui apontando simplesmente, mas nós temos um desinteresse por cultura nossa não participarmos desta vida ativa da comunidade. E esse documento, ele trazia um chamamento, né, para que os empresários ou os dirigentes de empresa tivessem uma vida mais ativa na comunidade. E isto é o quê? Isto é trazer o entendimento que hoje tanto tem se buscado, de entender que uma empresa ela não faz simplesmente parte do interesse dos seus fundadores. E sim, ela acaba por contribuir nas alterações de condição de vida da comunidade, do seu meio ambiente do negócio onde ela está inserida. E você, futuro contador que está aí adentrando no mercado, você já pode vir com esta visão para o mercado. Com certeza, isto será grandes passos que a sociedade terá que dar daqui para frente, né? A contabilidade do futuro, ela tem que pensar neste conceito também. Eu não estou aqui falando de filantropia, eu estou falando de responsabilidade social. No nosso próximo quadro, nós vamos ver aqui agora a filantropia. A filantropia, basicamente, ela volta-se para ações externas
a empresa, tendo a comunidade como beneficiária principal. Em conselhos comunitários, organizações não governamentais, associações comunitárias e etc. Então, quando nós falamos em filantropia aqui neste quesito, que eu tenho falado tanto que filantropia não é responsabilidade social, eu estou falando de filantropia com quanto ações. Eu não estou falando de filantropia com quanto entidades de caráter filantrópico. Você, futuro contador, sabe que a nossa economia ela é dividida em 3 setores, né? O primeiro setor da economia que nós conhecemos aí, ele é o quê? Ele é o governo. O governo, ele é o primeiro setor da economia, seja governo de qual esfera for. O segundo setor da economia é o mercado. O mercado é o segundo setor da economia. E o terceiro setor da economia são as entidades sem fins lucrativos. Estas entidades sem fins lucrativos, chamada de terceiro setor, também conhecida como entidades filantrópicas, entidades que praticam algum bem, elas têm com quanto caráter de não ter como objetivo o benefício econômico. Aí você fala, professor, mas você está falando da responsabilidade social em um tripé, economia, pessoa e planeta. Sim, mas essas entidades filantrópicas, elas não buscam o benefício econômico para si mesmo, ou para os seus diretores, ou para os seus sócios. Ela tem que ter objetiva benefício econômico? Sim, mas esses benefícios econômicos ele é revertido para a própria atividade da entidade que ali ela presta. Então vamos pensar em uma escola, em uma creche. Ela pega o dinheiro, seja de ações própria, né, onde ela faz bazar, eventos arrecadatórios, e ali são receita própria. Ela utiliza isso aí para manter a sua atividade, ou seja, através de subvenção, ela também utiliza para manter a sua atividade. Ela não busca investir isso aí e tornar-se em lucro. Então, o terceiro setor da economia é isto, tá? Então, toda vez que você ouve falar em terceiro setor, você está falando das entidades sem fins lucrativos. Eu até particularmente, tá, isso é meu, embora seja uma sigla muito utilizada no meio do terceiro setor, as ONGs. Eu até não gosto muito desta sigla porque organização não governamental, ela pode abranger até as próprias empresas privadas com fins lucrativos, ela não tem ação governamental, né? Mas as entidades, colocaram esta sigla aí para, e é usualmente chamado as ONGs, né, para as entidades do terceiro setor da economia. Então, o terceiro setor é sempre voltado para esta questão de entidades que não têm fins lucrativos. São consideradas filantrópicas, têm selo de reconhecimento de utilidade pública. E aí aumenta-se grandemente, né, esta legislação. Aí nós poderíamos citar alguns ramos de atividade que têm este segmento. Porém, esta não é o nosso objetivo. Seguindo adiante, dentro desta nossa fala da filantropia, são doações simples, onde esta está intrínseco o dever moral parte da empresa, organização ou cidadão, parte da premissa do assistencialismo ou da caridade, não necessariamente de planejamento, organização, acompanhamento e avaliação. Alguns autores entendem que a filantropia ela é um estágio de pré-responsabilidade social. Curiosidade, o terceiro setor é formado por associações, entidades sem fins lucrativos, tá? Então, este é o terceiro setor da economia, entidades sem fins lucrativos. Em sociologia significa aí o terceiro setor. Então,
Algumas entidades filantrópicas, como nós estamos colocando aqui, quando nós falamos de ação de filantropia, que não pode ser considerado responsabilidade social, eu estou falando de ações que é praticada por empresa que tem ações pontuais, como nós utilizamos o exemplo no nosso princípio aqui. A determinada fábrica de doce iria distribuir, alguém lá da sua diretoria iria se vestir de Papai Noel. Estou aqui só fazendo uma quebra de gelo, tá? E aí iria distribuir os doces lá para uma determinada região da sociedade, uma população mais carente. Mas eu pergunto a você, o que estes doces, além da festa naquele momento, iria transformar esta sociedade? Em nada, né? Simplesmente a festa daquele momento. Agora, quando nós falamos em ações filantrópicas, que também pode ser considerada, mas ela é muito mais ampla, porque ela tem como objetivo alterar a condição de vida daquela sociedade, como nós falamos aqui de uma empresa, de uma entidade, seja ela com caráter econômico, financeiro, com obtenção de lucro, ou filantrópica, aquelas que têm selo de reconhecimento. Não sei se você sabe, mas empresa que tem certificado de reconhecimento de utilidade pública é aquela que tem legislação aprovada no município. Com isto, então, ela passa a ser isenta de pagar alguns tributos municipais, como IPTU, ISS, e outros que possam ter, né, ali no município. Ela é isenta. Taxa de localização de alvará, taxa de vigilância sanitária, então ela não tem que cumprir porque ela é reconhecida de utilidade pública. O que é ser reconhecido de utilidade pública? Ela está praticando uma atividade que quem deveria praticar era o Estado. Logo, o Estado, então, transfere esta responsabilidade para esta entidade e, desta forma, o beneficia com algumas isenções por meio deste reconhecimento no fornecimento deste certificado. Estou falando município. Quando falo em Estado, este também vai ter aí o reconhecimento estadual através de legislação, né, legislação estadual, que garanta que a mesma não vai pagar alguns tributos estaduais também, conquanto IPVA de veículo, até mesmo ICMS, caso ela circule alguma mercadoria, mas ela não tem esta obrigação de recolher este imposto estadual. Tem benefício estadual. Já na esfera federal, ela tem muitos mais benefícios. Ela não vai recolher PIS, não vai recolher COFINS, nem imposto de renda. E aí ela é considerada uma entidade filantrópica a nível governamental do governo federal. Ela tem também a isenção da cota patronal da Previdência Social. Lembrando que alguns entendem que o PIS sobre a folha de pagamento não acarreta isenção, ainda que ela tenha certificado de entidade filantrópica. Então, estas entidades filantrópicas, conquanto empresa com este objetivo, associações, escolas, creches, quais mais tipos de empresa que têm este objetivo? Hospitais e outros que tenham este objetivo, ela é considerada uma entidade filantrópica. Quando eu falo escola, eu não estou falando escola particular, tá? Eu estou falando alguma escola que tenha como função oferecer a educação gratuita. Estas são entidades filantrópicas, mas que praticam responsabilidade social. Agora, as filantropias pontuais é diferente de responsabilidade social. Ainda que alguns autores, como nós temos visto, eles entendem que a filantropia ela é um pré-estágio da responsabilidade social.
acaba sim por trazer benefício para a sociedade. Não no sentido de transformar, mas no sentido ético e moral. Então, isto que nós precisamos entender a diferença destas duas situações. A nossa aula teve como principal objetivo trazer a você esta questão desse desenvolvimento da responsabilidade social no nosso país. A diferença entre a responsabilidade social empresarial, a responsabilidade social individual, responsabilidade social interna de uma empresa, responsabilidade social a nível externo, o que isto vai alterar. E quando nós falamos em tudo isso, estamos falando do tripé da sustentabilidade. Isto é o que hoje se busca, se almeja, né? Qualquer empresa, qualquer entidade, ela tem como principal ponto almejar o tripé da responsabilidade social. Este tripé da responsabilidade social, ele envolve esses três aspectos do benefício das pessoas, conquanto colaboradores, pessoas internas, pessoas externas, né? Os seus fornecedores ou o meio ambiente ali aonde ela está envolvido. Tudo isto envolve questão relacionada ao planeta, meio ambiente ecológico também, tá? Porque uma sociedade muito bem amparada socialmente, ela também tem o seu amparo ecologicamente, o seu ambiente, o seu meio ambiente ecológico, a natureza, tudo isto culmina no benefício do planeta. Para isso, a empresa tem que ser sustentável economicamente. E a contabilidade, ela vem nesta vanguarda, né, com o objetivo de fornecer subsídio para as ações planejadas das entidades neste quesito aí, da busca por este tripé da responsabilidade social. Então, nós tivemos este objetivo. Espero ter trazido a você aí estas informações com relação a este aspecto do desenvolvimento social do nosso país. Seguindo adiante agora, voltando novamente ao nosso slide, nós vamos ver o seguinte, que este terceiro setor da economia aqui é formado, então, por estas associações e estas entidades sem fins lucrativos. Falamos que o primeiro setor é o governo, o segundo setor, então, é o mercado, né? E este mercado, ele é pelas empresas privadas, pelas entidades que buscam fins lucrativos. Porém, ela não pode fugir, né, desta responsabilidade. Ainda que ela tenha como racionalidade, e toda empresa tem, eu sou profissional desta área de contabilidade já há algum tempo, e digo a você o seguinte, que até hoje nunca vi uma empresa que não fosse constituída com o objetivo de ter lucros. Até porque, se ela fosse constituída com o objetivo de não ter lucro, conquanto entidades que não seja sem fins lucrativos, ela vai sofrer grandes sanções, né? Não posso dizer por todos os estados brasileiros, mas em estados como o estado do Paraná, estado de São Paulo, por exemplo, uma empresa não pode ficar sem movimento. Se ela é uma empresa comercial, ela não pode ficar aí mais que 2 ou 3 meses sem emitir nota fiscal de compra e venda. Se isto ocorrer, o que o órgão que é responsável pela inscrição estadual, a Receita Estadual de cada estado, ela vai cancelar esta inscrição. Aqui no Paraná ocorre isto constantemente. Não movimentou, cancela-se a inscrição. Então, logo, uma empresa ela é fundada, quando eu digo empresa privada, o mercado do segundo setor da economia, ela é fundada com o objetivo de ter lucros.
Esta é a racionalidade empresarial. Porém, com o passar do tempo e com o advento da globalização, e agora especialmente como vimos nas últimas décadas, a empresa ela vai evidentemente entender, né, por meio de instrumentalização, interesse evidentemente, porque se você sabe que ela é uma empresa socialmente responsável, você vai preferir consumir os seus produtos, né? Se você sabe disso, uma empresa que produz, por exemplo, a verdura orgânica, sem agrotóxico, qual o benefício que ela tem nisso tudo? Ela tem o benefício de produzir um produto que não vai prejudicar a saúde da sociedade, do seu consumidor. Evidentemente que eu vou preferir consumir este alface sem agrotóxico. Além de que ela está também preservando o quê? O meio ambiente ecológico. Ela não está poluindo, ela não está envenenando os mananciais. Logo, de alguma forma, ela vai instrumentalizar isto aí. Ela vai colocar lá no seu selo de qualidade verdura orgânica produzida sem nenhum tipo de agrotóxico, empresa que respeita o meio ambiente ecológico e a sua saúde. Com isto, ela vai ter benefício de consumo, vai se tornar mais sustentável, porque economicamente também ela se torna sustentável. Então, isto é sustentabilidade. Estas empresas do segundo setor tem este objetivo. Lucro é, sem dúvida nenhuma, o objetivo da empresa. E toda vez que eu falo em lucro, eu falo em quê? Eu falo em patrimônio. E se eu falo em patrimônio, eu tenho que falar em contabilidade. Contabilidade é a ciência que tem como principal objetivo controlar o patrimônio da entidade. Com isso, então, nós vamos ampliando o leque da contabilidade. Por isso, a nossa disciplina é contabilidade social e ambiental. Você vai ver que ao longo das nossas aulas, eu vou falar muito sobre isto, que nós não vamos, de maneira alguma, fazer contabilidade de débito e crédito, ainda que nós vamos mensurar alguns conceitos de ativo ambiental, passivo ambiental. Mas nós não vamos falar de débito e crédito, porque isto é conceito contábil. Nós vamos falar de legislação que envolve contabilidade social e ambiental e vamos falar também de meio de atividade, de forma de trabalhar e de respeitar este meio ambiente ecológico. Por isso, é contabilidade social e ambiental. Então, isto é o que nós temos visto. E o primeiro setor, como já falamos, é o governo, né? O governo seria o principal responsável, o principal interessado em criar ações, como vimos em slides anteriores, para buscar de forma planejada o interesse da sociedade. Professor, mas isso não acontece, né? Então, nem sempre este é o objetivo final dos governos. Não estou aqui citando nenhum e nem outro, mas dentro do sistema do nosso governo, seria isto que a legislação define com quanto responsabilidade social governamental. Seguindo adiante aqui, nós tínhamos aqui um momento de pergunta para que você tenha a sua dúvida e esteja nos enviando. Porém, se você tiver alguma dúvida, dado ao nosso objetivo da nossa teleaula, que está sendo gravada para os dias de feriado, você pode estar nos enviando via tutores eletrônico, que nós estaremos então respondendo as dúvidas que possam advir com relação a este momento. Mas seguindo adiante agora, falando do objetivo final e das considerações finais da nossa teleaula. Como vimos aqui, nós buscamos levar a você, aluno do curso de Ciências Contábeis, a noção sobre este assunto de responsabilidade social. Um assunto que você ouve falar
tanto no seu dia a dia, né? Buscamos também conhecer, sem a pretensão, evidentemente, de exaurir este assunto, o que significa responsabilidade social e o que significa filantropia. E aí, dentro desta nossa teleaula, com este objetivo de apresentar a você esta questão do quesito da responsabilidade social, nós diferenciamos aí o que seria responsabilidade social e filantropia. Vimos que em nosso país esta responsabilidade social ela veio se desenvolvendo ao longo das décadas, né, através de legislação e de obrigatoriedade e através mesmo do próprio interesse empresarial e da própria sociedade conquanto a sociedade de consumo. Então, ela vem se desenvolvendo. Ao longo das nossas aulas, nós vamos ver legislações que foram criadas com o objetivo de valorizar esta questão da responsabilidade social. Por exemplo, nós vamos ver em outras aulas que dentro desta questão do balanço social, dos índices que mede, dos planejamentos empresariais, tudo isto envolve uma amplidão, né, de ações muito bem planejada que traz aí para a entidade esta garantia da responsabilidade social. Aqui lembrando também que em nosso portfólio você vai ver que existe lá, o portfólio em grupo, uma forma de você trabalhar e conhecer ações de empresa que realmente têm envolvimento, né, com estes projetos de ações sociais. Então, esta é a nossa segunda teleaula que vai entrar no ar para você aí nos feriados. A nossa primeira teleaula iniciará no dia de segunda-feira, né, dia 1º. Quero deixar a você, dia 27, né? Quero deixar a você um grande abraço, desejar a você um bom estudo e estaremos junto ao longo deste semestre com esta disciplina, levando informação a respeito da responsabilidade social e deste tripé da responsabilidade social. Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim permitir.